Boa tarde a todos. Declaro aberta, sob a proteção de Deus, essa presente sessão, dando boa-vinda a todos vocês. Dentro de poucos minutos, nós começaremos a nossa comissão geral. Por enquanto, é a sessão legislativa, nós vamos ler o expediente que está sobre a mesa, pedir o auxílio da nossa secretária, deputada Evelice Long, que vai no secretário do Trabalho nesse momento, para que leia os expedientes que estão sobre a mesa. Primeiro item, a ata sucinta da 94ª sessão ordinária dessa casa, na qual eu peço licença para... Dou por lida e aprovada a presente ata, já visto que é interior da reunião que aconteceu aqui da Assembleia nessa casa. Temos uma mensagem número 325/2005 do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, que encaminha projeto de lei do segundo programa de recuperação de créditos da Fazenda Pública do Distrito Federal, Refaz 2, e da outras providências. Mensagem do senhor governador do Distrito Federal, mensagem número 326/2005, que encaminha a esta casa o projeto de lei complementar do Plano Diretor Local das regiões administrativas do Guará e do setor de indústria e abastecimento CIA e seus respectivos anexos. Também mensagem do senhor governador, de número 327, que encaminha a esta casa o projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano diretor local do Gama. Opa! Esse é nosso. Indicação do excelentíssimo deputado Wilson Lima, que sugere providências ao senhor secretário de Cultura do Distrito Federal quanto à realização de estudos que visem dotar a Avenida W3 de espaços e espetáculos artísticos e culturais. Indicação do senhor deputado Wilson Lima, que sugere providência ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do DF quanto à reativação dos postos policiais na Avenida W3 Sul, em Brasília, região administrativa RA1. Indicação do senhor deputado Wilson Lima, que sugere providência ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura e Obras do DF para a recuperação dos sanitários localizados ao longo da Avenida W3 Sul, em Brasília, RA1. Indicação do senhor deputado Wilson Lima, que sugere providência ao excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal quanto à realização de poda nas árvores localizadas ao longo da Avenida W3 Sul, em Brasília, RA1. Indicação também do nosso nobre deputado Wilson Lima, que sugere providências aos excelentíssimos senhores secretários de Infraestrutura e Obras e Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, quanto à elaboração de projeto urbanístico e construção de novos estacionamentos às margens da Avenida W3 Sul, em Brasília, RA1. Requerimento do deputado Paulo Tadeu, que solicita encaminhamento de pedido de informações ao senhor secretário, ao senhor presidente do BRB. Indicação do deputado Paulo Tadeu, que sugere ao senhor administrador do Lago Norte a iluminação da quadra de futebol na QI 5 dessa administração regional, ao lado da 9ª Delegacia de Polícia. Projeto de lei do senhor deputado Odilon Aires, que dispõe sobre o pagamento dos atrasados do benefício alimentação devido aos servidores civis da administração direta, autárquica, fundacional e empresas de sociedade de economia mista do Governo do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo da senhora deputada Maria da Guia, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao arcebispo de Brasília, Dom João Braz de Avis. Requerimento da deputada Eurides Brito, que requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia da Alfabetização. Requerimento do deputado Chico Vigilante, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 1273 de 2004, que dispõe sobre o piso salarial para as categorias que menciona no âmbito do Distrito Federal. Moção do senhor deputado Chico Floresta, que manifesta votos de louvor e parabeniza o IFAM, através de sua 15ª Superintendência Regional, pela iniciativa de realizar o projeto de educação patrimonial sobre Brasília. Requerimento do senhor deputado Chico Floresta, que requer encaminhamento de pedido de informações ao diretor do DR acerca do pedido da Associação dos Produtores Rurais do Vale Verde para a construção de baciões na rodovia DF-128. Indicação do senhor deputado Chico Leite, que sugere ao excelentíssimo senhor administrador regional de Ceilândia
que providencia a limpeza de área pública localizada na QNP 11/15, entrada do setor de chácaras do setor P-Norte, Ceilândia, DF, bem como outra área para destinação de lixo e entulho. E, finalmente, senhor presidente, projeto de lei do senhor deputado Odilon Aires, que amplia os prazos de que trata o artigo 2º da Lei 3687 de 2005, que institui o 2º Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública do DF, refaz e dá outras providências. São estes os expedientes que haviam sobre a mesa e para que eles possam tramitar normalmente, precisava da leitura deles. Nós vamos ter uma semana bastante tumultuada, até com feriados, né? E se não os lêssemos, atrapalharia o andamento. Não havendo nada mais a tratar e devido ao requerimento feito por deputado Wilson Lima, deputado Zé Edmar, deputado Denícia Machado, deputado Everis Long e deputados do PT colaboraram também com o requerimento, deputado Leonardo Prudente também colaborou com o requerimento. Leio o requerimento que nós requeremos a transformação de sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2005 em comissão geral para debater a questão da revitalização, olha bem o nome, revitalização da W3 Sul e Norte no contexto do desenvolvimento econômico do DF. Então, em virtude desse requerimento, já aprovado em plenário por unanimidade nesta casa, transformo a sessão ordinária em comissão geral e encerro, suspendo nesse momento a sessão para daqui 5 minutos nós voltarmos com a comissão geral. Está suspensa a sessão. 5 minutos. Eu peço mais uma vez boa tarde a todos e a todas. Ao dar as boas-vindas a todos os presentes, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos desta comissão geral para debater a questão de revitalização da W3 Sul e Norte no contexto de desenvolvimento econômico do DF. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e quero, nesse instante, convidar para compor a mesa as seguintes personalidades. Deputada Everis Long. Deputada Everis Long. Minha jovem. Minha jovem, pode fazer essa minha jovem. Se tiver algum gaúcho aí, pode ter orgulho, porque é uma ótima deputada, viu? Deputado Leonardo Prudente, é o mais novo deputado da casa aí. Na idade. Compõe a mesa. Doutora Gisele Rol Mascarenhas. Doutora Gisele, ela é subsecretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SEDU. Doutor Gisele, receberá os aplausos da plateia. Doutor José da Luz Araújo, subsecretário de Fiscalização, Cefal. Eu tenho medo desse homem, viu, gente? José da Luz. Eu não sei se você tem luz própria, mas no mínimo deve ter, porque não caminha sozinho. Zé, igual lanterna, igual pagador mesmo. É meu chefe. Tem que tratar bem. A doutora Carmen Lúcia Correia Lopes Machado, representando nesse ato a Secretaria de Agência, Infraestrutura e Obras, que é comandada pelo deputado Tadeu Filiperi.
Deputada Anicea Machado, que já chegou, né? Se faz presente. Queria convidar também o doutor Ricardo Pires, presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul. Doutor Ricardo Pires. Doutor Eli Walter Couto. Doutor Eli Walter Couto é empresário, prefeito da Avenida 3 e é proprietário da Pioneira da Borracha. O senhor Dilson Fernando Barbosa, vice-presidente da FEComércio. Senhoras e senhores, estamos aqui nesta oportunidade para debater com muita responsabilidade o futuro da nossa histórica W3 Sul. Punjante no passado pelo vigor do seu comércio e das possibilidades que oferecia aos brasilienses, essa importante avenida começou o seu declínio no início da década de 80, especialmente por causa do advento dos shoppings, centros e do desenvolvimento econômico das cidades satélites do DF. É lamentável presenciarmos na W3 Sul a quantidade de lojas desocupadas e a degradação da boa parte de suas edificações, sem contar na instalação de atividades estranhas à sua destinação original. Mas isso não é motivo de desânimo, e sim de incentivo para que lancemos mãos à obra no sentido de fazer com essa revelante localidade de Brasília, com que essa revelante localidade de Brasília volte a ser o que foi no passado, quando no alvorecer dessa capital representou progresso, pluralidade, esperança e alegria para milhares de famílias. A Avenida W3 Sul tem a marca urbanística do lendário Lúcio Costa, assim como de incontáveis candangos que trabalharam na sua implantação, como é o caso do pioneiro do cidadão danado de Brasília, presente nessa mesa aqui, Dr. Eli Walter Couto, que cedo levou para 511 Sul a Pioneira da Borracha, empresa símbolo que emprega centenas de brasilienses e contribui para o desenvolvimento do DF. Pelo seu valor histórico, devemos propor iniciativas concretas que visem revitalizar a W3 Sul, e não podemos ficar presos à retórica, ao discurso fácil ou a propostas que nunca saem do papel. Concurso nacional já foi realizado objetivando a escolha do projeto arquitetônico para revitalizar a W3, o qual resultou um acordo firmado entre o GDF e o IAB, né? Mas isso, minhas senhoras e meus senhores, foi em 2002, ou seja, 3 anos já se passaram e nada temos ainda realizado na avenida. Devemos ter em consideração que apenas o projeto arquitetônico não irá resolver os problemas da W3. É preciso muito mais. Para que aquela avenida volte a ser pujante, é necessário que haja o envolvimento da comunidade como um todo no processo de revitalização, sobretudo na promoção de ideias. Caso contrário, o objetivo continuará estático nas pranchetas oficiais, frustrando as
a expectativa de todos nós que amamos Brasília. Dias atrás, o GDF deu início a uma ação para conter o funcionamento dos empreendimentos comerciais e de prestação de serviços instalados nos imóveis residenciais da W3 Sul. Mas quando a Secretaria da Fiscalização de Atividades Urbanas, responsável pela operação, soube da nossa proposta de discutir na Câmara Legislativa a revitalização da avenida, houve por bem suspender a ação para que, a partir do diálogo, pudéssemos apresentar soluções concretas para o problema. E é o que estamos fazendo nesta oportunidade, buscando contribuir para o progresso de revitalização da W3 Sul. Comunicamos às senhoras e os senhores aqui presentes nessa comissão geral que apresentamos as seguintes propostas esta semana na Câmara Legislativa. Como foi lido alguns das medidas que nós tomamos. Remissão geral dos créditos tributários relativos ao IPTU e TLP a ser concedido para o exercício de 2001 a 2005, coisa que já foi proposta essa casa. Aplicação dos benefícios do PRODEF 2 aos empreendimentos comerciais e de prestação de serviço. Esse projeto visa, uma da parte dele, dar incentivo às empresas, inclusive do ICMS. Aplicar 70% do ICMS que a pessoa que vai recolher em capital de giro e pagar aquilo ao longo dos anos, parece que 30 anos. Implantação de empreendimentos e atividades artístico-culturais. Pode pensar numa avenida como tínhamos lá onde o furacão destruiu lá, Nova Aliança. A construção de novos estacionamentos. Para isso está aqui a pessoa da Secretaria de Obras e pessoal do Detran. Revitalização de podas nas árvores. Zelar. Não cortar só o cabelo, mas podar as árvores também. Deixar bonita, né? Implantação de postos policiais. Dar segurança à população, que é o que mais nos aflige também. Reativação dos sanitários públicos. Criar uma bateria de sanitários para que a gente possa ter orgulho de entrar numa avenida e falar, eu saí limpo, porque lá dá gosto, né, de ficar. Criação de uma grande avenida de lazer aos domingos e feriados, o qual contará com a participação de diversos órgãos do GDF na sua estruturação. Por exemplo, Secretaria de Esportes pode levar o futsal, o tênis de mesa e demais competições. Secretaria de Cultura pode levar para lá arte por toda parte, cinema ao ar livre, shows artísticos, etc. Secretaria de Saúde pode levar para ali uma bateria de um QG para atender a população, medir pressão, orientar, distribuir preservativo, etc. e tal. Tem N atividades para as secretarias participar e dar condições para a população, para os que frequentarem a W3. Este é o início de nossa contribuição, embora modesta, tem seus objetivos à luz do amanhã, à luz das boas novas que poderemos edificar para aquela avenida, de forma que o seu passado seja a descoberta do futuro, quer seja para esta ou para as próximas gerações. Amamos esta cidade, mesmo porque Brasília não pertence somente a quem nela reside. É um patrimônio da humanidade. É a capital de todos os brasileiros. Por isso, temos a obrigação, o dever de contribuir, de zelar, de buscar resultados com muito carinho pelos seus interesses. E assim nós propomos a fazer com relação à Avenida W3 Sul. Queria só lembrar às senhoras, aos senhores,
que estão participando dessa tarde aqui conosco, além das boas-vindas do Jademos, de uma pequena historiazinha. Aqui na cidade de Brasília é muito típico o cerrado, as plantas, as árvores de cerrado. Mas uma árvore isolada, ela está exposta. E quando vem um vento, um redemoinho, torce ela e pode até derrubá-la. Mas eu duvido que se acontece isso numa moita de bambu. Aqui pertinho da Câmara tem um bambuzal que nunca ninguém conseguiu acabar com ele. Porque o bambu, ele cresce uma varinha, mas ele para um pouquinho, cria uma raizinha para criar outro bambuzinho, que para por sua vez para criar outro bambuzinho, e forma uma família. E pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir o que vier, nada derruba. E assim deveremos ser nós, todos vocês que estão aqui presentes, interessados em revitalizar a WTRES, da sua dose de contribuição. Todos sejam bem-vindos e que sejamos bem-sucedidos. Muito obrigado. Eu quero, nesse momento, além de registrar, convidar para fazer parte da mesa a líder do PT nessa casa. Posso contar com você? Já está vindo, né? Então, e presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, deputada Érica Cocai. E eu queria, nesse momento, pedir licença à mesa para conceder a palavra ao nosso deputado presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, líder do PFL, homem dos menores que tem na casa, deputado Leonardo Burendes, grande amigo nosso. O som. O problema é aqui, o deputado. Tá. Alô? Som. Vamos, deputado Leonardo Prudente, o som está ligado, é só alterar, aumentar mais o som e inclusive mandar para as galerias. Vamos combinar de 5 minutos o uso da palavra, limitar em 5 minutos, porque nós sabemos que tem muitos oradores, tá bom? Alô? Som. Com a palavra, deputado Leonardo Prudente. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão, autor do requerimento, deputado Wilson Lima, primeiro secretário desta casa. Cumprimentar a deputada Ivelise Long, deputada Érica, deputada Nilceia. Cumprimentar aqui o meu amigo Dilson, da Federação do Comércio, companheiro de longa jornada. Cumprimentar também Eli Walter Couto, esse incansável guerreiro, lutador pela revitalização da W3, de uma forma especial a W3 Sul. Cumprimentar o Dr. Zé da Luz, também sempre sensível aos interesses da comunidade. Obrigado, Dr. Zé da Luz, pela sua presença. Cumprimentar aqui os representantes do deputado Tadeu Filipelli, da Secretaria de Obras, e também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da SEDUR. E, finalmente, cumprimentar aqui também o prefeito comunitário da Asa Sul. Quero saudar também o presidente da Associação dos Comerciantes da 700 da W3 Sul, que é o companheiro e amigo oftalmologista, Dr. Zé Rodrigues, Dr. Teixeira, que o acompanha, e a minha querida amiga Alice, lutadora em prol dessa causa tão justa.
E vejo também muitos amigos aqui neste plenário, né? A Fátima, tomei nota de alguns aqui que eu estive observando, a Cleide, a Beth, a Aparecida, o Ralf, o Donizete, pessoas que nos acompanham, deputado Wilson Lima, desde 2001, e eu quero dizer que estou muito feliz nessa tarde, porque a bandeira agora da revitalização, a bandeira pela luta pela W3, não é mais minha, não é mais do Eli, ela agora pertence a toda essa casa. Toda a casa. Vejo aqui a deputada Anilceia Machado e todos aqueles, naturalmente com respeito aos moradores também das 700. Pode abaixar a parte que nós Eu queria dizer, e a deputada Evelise também acompanhou, no ano de 2001 eu era deputado suplente e a minha primeira intervenção nessa casa foi fazer um seminário para discutir o tombamento de Brasília. E um dos temas que mais ferveram nessa discussão foi a questão da W3. Ali, junto com o Eli Walter Couto, né, nós mobilizamos ali o Instituto dos Advogados, os Institutos Arquitetos do Brasil, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e foi ali, junto com a SEDUR, sob o comando na batuta da deputada Evelise Long, que nasceu, aliás, já era um desejo, né, do governo, essa questão do concurso, mas que efetivamente se deu força para que se realizasse aquele concurso, o concurso de 2002, que escolheu as melhores propostas para a questão da revitalização da W3 Sul. E não poderia ser diferente. E nós queremos aqui, né, aproveitar essa oportunidade para cobrar do governo, né? O concurso aconteceu, foram escolhidas os 3 melhores projetos e até hoje não há nenhuma manifestação, pelo menos, salvo o melhor juízo, que isso efetivamente venha acontecer. Portanto, deputado Wilson Lima, é hora dessa casa cobrar do governo providências urgentes em relação a isso. E eu tenho também uma observação que o IFAM, deputada Érica, deputada Evelise, que é o guardião da nossa cidade, tombada como patrimônio histórico da humanidade, em seu site, diz o seguinte, que Brasília fica localizado no Distrito Federal, recomenda inclusive aquelas pessoas que vêm fazer turismo em Brasília. Alojamento, a capital federal dispõe de ampla rede de hotéis, localizada nos setores hoteleiros sul e norte, além de pensões familiares espalhadas em casas situadas na W3 Sul, uma das principais vias da cidade. Está aqui o IFAM, em seu site, recomendando as pousadas, né, em relação a isso. E aquelas pessoas que vêm de longe fazer tratamento do Sara Kubitschek, aqueles que vêm fazer concurso na nossa cidade, os estudantes também que vêm fazer aqui a sua, né, conhecer, participar de seminários e congressos, não teriam alternativa e hoje é uma alternativa que está consolidada na cidade. Então, eu quero manifestar aqui, o seu protesto será registrado na hora oportuna. Na hora oportuna, eu quero dizer o seguinte, deputado tem que ter posição. E eu quero que o senhor respeite o meu direito de expressar, porque eu vou respeitar o dinheiro do senhor de se manifestar. Só um minutinho, deputado. Por gentileza, cada um vai ter sua oportunidade. Esse bloquinho que vocês têm nas mãos serão para anotar as dúvidas, as indagações. Por gentileza, no momento oportuno, vocês farão uso da palavra e manifestarão. Agora, quando tiver um falando, eu pediria a calma, a tranquilidade, para que ele pronunciasse. Ele é um deputado eleito pelo povo, merece o nosso crédito. Isso. Então, ele está dizendo, ele tem direito a imunidade, ele dá direito a voto, a ideia e palavra. Então, ele tem direito. Então, sem faltar com respeito com o cidadão. Cada um dos senhores, das senhoras, terão o momento oportuno de pronunciar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Em função disso, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse a extensão do tempo, uma vez que foi prejudicado em função disso. Bem, presidente, eu também queria trazer aqui, no projeto de revitalização da W3, na análise das intervenções, naturalmente do concurso,
o uso do solo, no seu item 7.1, diz-se: o ganhador do concurso, naturalmente elaborado com a CEDUR. A criação do corredor cultural em grandes lotes da faixa 300. A ampliação de uso nas áreas lindeiras da W3, as quadras 700. Permitir serviços e proibir comércio nas 700, uso misto até a 707 Sul. Criação de equipamentos de lazer e cultura nas praças 700 e potencialização de atividades diurnas e noturnas. Este foi o concurso que foi o vencedor. Não é o deputado Leonardo Prudente que está dizendo que é para fazer isso. Este é o concurso vencedor e, portanto, eu apresentei o projeto de indicação número 4064, que está tramitando nessa casa, que recomenda à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação uma normatização que viabilize a extensão do uso de prestação de serviço, não estou falando de comércio, de prestação de serviços, nas quadras 700 da W3 Sul, Plano Piloto RA1. Em paralelo a isso, também estou apresentando e quero convidar o deputado Wilson Lima, a deputada Érica, a deputada Invelise, para assinar junto comigo um decreto legislativo que permite a concessão de alvarás precários até que o plano diretor local venha para essa casa ou o concurso seja efetivamente realizado. Portanto, são medidas objetivas, eficazes. Eu queria pedir ao presidente, que, caso as manifestações continuem, que solicite a segurança para retirar as pessoas que estejam tumultuando essa comissão geral. Eu respeito as pessoas, mas também não aceito provocação e não aceitará que a minha palavra seja calada. Eu sou um deputado que fui eleito pelo povo, vou respeitar. A hora que os senhores estiverem falando, usando a palavra que terão direito, eu estarei calado, ouvindo e respeitando a situação e respeito, portanto, a minha manifestação. Portanto, senhor presidente, eu quero então agradecer a Vossa Excelência e aos deputados que tiveram a iniciativa dessa comissão de um assunto tão importante. A W3 Sul é o sonho de todos os brasilienses. A W3 Sul, como diz meu amigo Eli Walter Couto, é a Champs-Élysées do Distrito Federal. É com essa W3 que nós sonhamos. Uma W3 revitalizada, uma W3 grande, uma W3 que tenha orgulho, como nós tivemos orgulhos quando chegamos em Brasília da nossa W3, é essa W3 que nós queremos. Portanto, senhor presidente, senhores comerciantes, senhores prestadores de serviço, tenham no deputado Leonardo Prudente o seu fiel companheiro para rir e para chorar em todas as horas da Câmara Legislativa. Um abraço para todos e muito obrigado. Agradecer as palavras do deputado Leonardo Prudente, mais uma vez dizendo a todos os presentes que estão aqui que são bem-vindos. Vocês terão a oportunidade de manifestar. Eu pediria silêncio, por gentileza, para dar continuidade. E no momento oportuno nós vamos escrever. Eu peço a assessoria da mesa para poder escrever as pessoas que querem fazer uso da palavra. Neste momento, concedo a palavra a deputada mais jovem dessa casa, a deputada mascote das mulheres e que representa as mulheres aqui nessa casa. É a deputada da habitação, que colaborou muito nos governos anteriores, não só o governador Roriz, mas em todos os governos que passou aqui. Ela que é representante dos gaúchos na capital da República, deputada Evelise Long, presidente da Comissão de Assuntos Fundiários. Tá bom. Só um minutinho.
Eu queria justificar a ausência da deputada Eliana Pedrosa, embora esteja aqui presente, e registrar, por exemplo, o deputado Chico Leite, mas a deputada Eliana Pedrosa tem uma emergência a tratar urgente na Secretaria na CPI da Saúde, uma denúncia que surgiu, e o deputado Leonardo Prudente também está sendo... E ele volta daqui a pouco para aqui. Então, essa casa aqui é muito latente. Ao mesmo tempo, a gente tem que exercer as nossas funções, às vezes, diferenciadas. Bom, palavra com a deputada Evelise Longo, vou liberar aqui. Só um minutinho, deputada. Com a palavra, deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos vocês que vêm a essa casa hoje. É um grande prazer receber a todos. Essa, aliás, é a casa do povo de Brasília. Acho que nós aqui representamos e buscamos representá-los da melhor forma possível. Eu gostaria de saudar com muito prazer, até pelas suas palavras tão gentis, tão delicadas, né? Da mascote, da mais jovem, mas com certeza é a mais jovem deputada, porque eu estou, assim, talvez há menos tempo nessa casa, né? Não somente pela idade. Mas saudar o meu prezado amigo Wilson Lima e também agradecer, porque nós tínhamos marcado já um seminário, né, tínhamos conversado já com algumas pessoas para marcar um seminário para nós discutirmos algumas questões de Brasília, como a W3, o comércio local, a questão do eixo rodoviário, que eu tenho colocado muitas vezes minha posição nos jornais e achávamos que não basta a posição de cada um de nós. Nós temos que escutar para saber qual é a posição de vocês que vivem, que moram na cidade e que, portanto, devem sim traduzir através de nós todos, né, o pensamento de cada um de vocês. E quando eu soube da comissão geral, até por conta da questão que houve na 700, se tornou mais emergente, então conversamos e eu então até protelei essa discussão para o dia 17, que seria agora na segunda-feira, para o dia 17, e resolvemos então nos unir e juntos fazermos, né, participarmos dessa comissão geral, porque com certeza ela será muito mais rica e dará muito mais frutos positivos. Também saudar a nossa líder de governo, a deputada Nilceia Machado, aqui que tem representado tão bem essa casa, todas nós mulheres também, deputada Érica Cocai, saudar o deputado Leonardo Prudente, que aqui estava, a deputada Eliana Pedrosa, que teve que sair para a CPI da Saúde, o deputado Chico Leite, que aqui esteve também rapidamente, aos demais pares que, porventura, tenham passado por aqui, saudar a doutora Gisele, que é subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, pessoa extremamente conhecedora dessa área do desenvolvimento urbano, inclusive desde o primeiro momento da Secretaria, antes, quando era Instituto ainda de Planejamento, ela também trabalha, apesar de ela ser bem novinha, mas ela trabalha também há muitos anos nessa questão e é uma conhecedora e vai poder trazer para nós, né, questões que possam melhorar e aclarar as nossas discussões. Saudar a doutora Carmen, aqui representando o deputado Tadeu Filipelli, da Agência de Infraestruturas e Obras, que tem um papel importantíssimo nessa questão de revitalização, já que é quem vai promover toda a parte de obras e de alterações que sejam necessárias, que porventura seja decidido por todos nós. Saudar o doutor José da Luz, que é da Cefal, e eu costumo dizer que ele é o meu chefe, porque eu sou da carreira de inspetor de obras, então o cumprimento com muito respeito. Saudar o doutor Dilson, da Federação do Comércio, parceiro também que tem sido nas discussões sobre a nossa cidade. Meu prezadíssimo Eli Walter Couto, que é uma pessoa já emblemática para todos nós. Uma pessoa que tem lutado, que acreditou em Brasília, como todos nós, acho que cada um de nós que viemos para cá. Eu mesma, como já foi dito, não nasci nessa cidade, mas a adotei como uma cidade para ter meus filhos e desenvolver meu trabalho profissional, e que queremos garantir sempre a sua qualidade de vida. E doutor Eli tem sempre sido uma pessoa extremamente cuidadosa com tudo, flexível e buscando cada vez mais as melhorias. Saudar meu prezado amigo Ricardo Pires, representante da comunidade, eleito pela comunidade, presidente do Conselho Comunitário, e aqui representando com muita capacidade a todas as intenções, as vontades daquela comunidade. A todos vocês que estão aqui, representantes, né, moradores daquela área, trabalhadores daquela área, e dizer que, de fato, nós já podemos perceber, e não é de hoje, que o assunto é extremamente polêmico. E como é que se resolve um assunto polêmico? Conversando, gente, dialogando, discutindo os prós e os contras.
É só assim que a gente consegue chegar num denominador comum. Nós não vamos medir forças, nós vamos sim tratar da cidade que nós vivemos e, mais importante ainda, a cidade que nós queremos para as futuras gerações. Eu acho que é desse espírito que cada um de nós tem que estar imbuído. Nós temos consciência de que a cidade é um organismo vivo. Cidade é como nós, é como até a casa da gente numa escala maior. Nós fazemos uma casa que vai atender a nossa família num determinado momento, e ao passar dos anos e as novas necessidades da própria família, das demandas que vão surgindo, das novas tecnologias, essa nossa casa ou a nossa cidade vão precisando de adequações, de transformações. E dizer da importância que é para nós hoje o grande desafio que nós temos como moradores de Brasília, não só como parlamentares, como técnicos também do Executivo que estão aqui, o grande desafio, como é que nós não cortamos o impulso natural de uma cidade de crescer, de atender às suas necessidades, suas demandas, mas ao mesmo tempo preservar a sua concepção urbanística, que é patrimônio cultural da humanidade, e preservar a qualidade de vida que nós, a duras penas, gente, temos conseguido manter. Hoje, eu acho que nós, brasilienses, temos que sentir orgulho, porque nós conseguimos, sim, manter uma cidade preservada. Não é fácil. As pressões são muito grandes. E eu sempre fui uma defensora da cidade, das pessoas que vivem na cidade, da geração de emprego que se tem nas cidades, mas defendo principalmente um bem maior, que é um bem que não é só nosso, é um bem que é patrimônio cultural da humanidade, é de todos os brasileiros e não só de nós que moramos aqui. Então, acho que nessa discussão que nós estamos aqui, nós não temos que nos restringir apenas a se tem que ter o uso modificado em determinadas partes, seja nas 700, seja na própria W3, do lado comercial. Nós temos sim que refletir com muito cuidado o que nós queremos. Hoje nós estamos exatamente discutindo revitalização. Revitalização por quê? Voltar ao que nós éramos? Não, gente, voltar no tempo nós não voltamos. Mas o que nós temos que avaliar? Qual é a W3 que nós queremos? Quais são as demandas e as vocações dessa W3? E nós temos que construir isso juntos, não um único segmento, nem dois, nem três, juntos, como segmentos. É para isso que, na época, eu propus um concurso de ideias. E até me criticaram na época por isso. Por que não um concurso de projeto? Falei, não, um concurso de ideias. E foi aceito pela equipe técnica justamente porque nós queríamos que várias ideias nos apontassem vários projetos de revitalização, porque não tem um só. É fato de que a W3 tinha uma vida. Eu frequentei muito a W3 em 64, 65. Eu estudava na Thomas Jefferson, eu ia a pé, andava, comia na Flamingo. Na sua idade. Agora, não tem problema, eu era bem pequenininha. Tá bom. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que isso não volta. Os shoppings surgiram, o comércio local passou a ter uma nova concepção. Então, hoje, sim, o que nós defendemos é uma discussão ampla. Eu não vou dizer aqui, e eu não sou de fugir à luta, nunca fui, né? Como eu digo sempre, eu não sou mulher que foge no barulho da bala, né? Agora, eu acho o seguinte, que hoje não é a questão de nós sermos favoráveis ou contra mudar usos. Nós temos que saber o que fazer com a W3. Se a questão que estamos discutindo hoje aqui às 700 é a mudança de uso nas 700, claro que nós vamos olhar a questão das pessoas que trabalham lá, é claro que nós vamos olhar como é que está acontecendo a vida dessas pessoas. Agora, nós também temos que olhar e saber dos que moram lá também, em outras áreas, qual o impacto dessa mudança para eles. O que isso tem trazido também para eles. Nós temos sim, gente, que olhar os dois lados. Fazer uma harmonia não é difícil nem impossível. Nós temos que buscar este consenso. E são discussões como essa que vão nos trazer esse consenso. Quais são as questões favoráveis e quais são as negativas? Quais são os impactos que nós temos, positivos e negativos, na economia, no sistema viário, na tranquilidade, em todos os casos. Então, eu me sinto extremamente aberta, apesar de ter sido sempre uma pessoa muito e extremamente defensora do desenho de Brasília, da concepção urbanística original de Brasília. Me sinto uma pessoa também extremamente aberta para escutar,
porque é este o meu papel nesta casa, é escutar, é ponderar, é escutar os lados todos, e hoje eu estou aqui. Já falei até demais, mas hoje eu estou aqui, mais para ouvir, para saber o que vocês pensam, vocês que já se pronunciaram aqui, a favor de um lado, a favor de outro. E nós, parlamentares, temos a obrigação de escutá-los, de ponderarmos e apresentar a proposta que seja aquela mais adequada à maioria e não à minoria. Muito obrigado, senhores. Neste momento também, coautora do pedido de transformação de comissão geral, deputada Anicea Machado, deputada essa brava, lutadora, aguerrida, líder do governo e que não abaixa nem para os homens. Vamos lá, deputada Anicea Machado, não se curva diante dos desafios. Só um minutinho, deputada, deixa só um minutinho. Eu quero, para ser bastante breve, saudar o deputado Wilson Lima, autor, né, deste requerimento que transformou a sessão ordinária em comissão geral, em nome do qual eu saudo toda a mesa aqui já citada, cumprimentando-os e agradecendo-os pela presença neste momento importante desta casa. Quero saudar a todos que aqui vieram, demonstrando assim uma preocupação com o encaminhamento dessa questão que diz respeito a todos nós. E eu quero dizer a vocês que tanto é importante essa discussão e que possamos buscar nesta tarde um entendimento de como procedermos, que nós deliberamos nesta casa que as comissões gerais não aconteceriam mais em horário de plenário. Mas, dada a importância deste tema, houve uma excepcionalidade. Hoje o plenário não está trabalhando no sentido de promover a aprovação de projetos, e sim de buscar uma solução para um problema que existe e que tem que ser resolvido. Mas eu quero pontuar apenas duas coisas. Eu estou nesta casa como líder do governo. Vocês sabem que a política urbana, a política de ocupação espacial, toda ela que vem sendo desenvolvida no governo Roriz, tem sido tratada diretamente com as pessoas que compreendem o sistema, que compreendem os espaços, que ocupam os espaços. E no caso da DAB3, de maneira muito mais especial, por ser é a avenida mais antiga do Distrito Federal, ela foi criada, ela foi tratada inicialmente em uma concepção e, naturalmente, com o desenvolvimento, com o crescimento do Distrito Federal, que foi a capital do país, foi planejada para o número X de habitantes, só que extrapolou. Muita coisa ficou subdimensionada, ficou pequena. E nós tivemos que atravessar todo um processo de mudança e de alteração, no sentido de fazer com que as pessoas tenham prioridade na capital do país. Os cidadãos tenham os seus espaços garantidos da melhor forma possível. E é com essa discussão que nós pretendemos chegar a um acordo que é necessário. Qual é o acordo que nós precisamos? Nós sabemos aqui que existem pessoas que desenvolvem uma atividade comercial há muitos anos na DAB3. Sabemos que tem ali, muitas vezes, os seus investimentos colocados nos equipamentos, nos maquinários, naquilo que adquiriu para fixar um estabelecimento comercial. Por um outro lado, tem toda uma parte residencial cujos moradores fizeram opção por morarem na DAB3, por estar ali fixando as suas residências. Todo mundo defende. Vocês querem saber uma questão muito polêmica aqui nesta casa, Wilson? É a casa de semi-liberdade. É claro que não estou dando apenas um exemplo. Casa de semi-liberdade, todo mundo defende, a deputada Érica sabe disso.
Todo mundo defende uma casa de semi-liberdade, mas ninguém quer vizinho da sua casa, ninguém quer na sua rua. Ninguém quer. Quando a Secretaria de Ação Social procura uma casa para alugar, para colocar ali menores que estão fora dos limites da lei, num processo de resgate, de educação e tudo mais, todo mundo acha interessante, mas ninguém quer. O CAGE, todo mundo defende que tem que ter mais unidades. O governo sinalizou a construção de um em Planaltina, parou a cidade, ninguém quis. Então, nós temos que saber que algumas pessoas fazem as suas opções, outras têm as suas necessidades. Agora, nós temos que compatibilizar isso. Não dá para um atrapalhar o outro. Não pode um atrapalhar o outro. E aí nós temos que ver, na forma original, o que deve ser preservado. Porque alternativas nós temos e muitas. O governo se encarregou de criar opções inúmeras para o setor produtivo e o desenvolvimento econômico no Distrito Federal. Mostra disso, nós temos o PRODEF, que já estamos no PRODEF 2, onde a pessoa tem o incentivo do terreno para desenvolver a sua atividade empresarial, tem o incentivo creditício, e o fez de maneira muito competente, localizando nos diversos setores, de acordo com a vocação de cada comunidade, ali as indústrias e os serviços necessários à utilização por aquela parcela da comunidade. O que aconteceu na DAP3 Norte? Foi criada a cidade do automóvel. Para quê? Para dar opção àqueles que tinham uma atividade na DAP3 Norte para um outro local, para que não estivessem ali comprometendo a opção daqueles que quiseram permanecer na DAP3. Então, acho que o que nós temos que fazer é isso, e essa casa tem muito a contribuir. Eu não sou favorável que as pessoas, de repente, tenham as suas portas fechadas, sem uma opção. E a opção está aí, nós temos o PRODEF, gente. Nós temos o PRODEF, que dá um incentivo. E o PRODEF não é só lá no setor onde vai ficar longe da casa de todo mundo, não. Nós temos diversos polos hoje, diversos polos funcionando no Distrito Federal. Nós temos polo de modas, nós temos uma série de alternativas. O que a gente não pode é incomodar ninguém. E nem ser incomodado. E o que eu sugiro aqui é que nós venhamos a contribuir na construção de uma alternativa e de uma solução prática e definitiva. Porque não adianta que a concessão e a compreensão da fiscalização por um apelo para que nós possamos discutir esse assunto, viu, Zé da Luz? Que eu sei que a Secretaria tem sido muito sensível aos problemas que se apresentam. Mas não adianta. Se não sairmos daqui com uma proposta viável, prática, que possa ser realmente viabilizada, nós vamos ficar com o mesmo problema, a fiscalização tendo que agir, aqueles que precisam trabalhar sem condições e aqueles que querem o seu direito assegurado também se vendo prejudicado e achando que muitas vezes nem o governo nem a Câmara não está dando bola para ninguém. Então, acho que nós temos aqui que partir para a prática. Vemos quem é quem, o que faz, para onde pode ir. Eu estou vendo ali um cartaz, um folheto, motel. R$25. Ali, ó. Estão informando que é na DAP3. Lá não é lugar de motel. Né? Então, o que nós temos que ver é isso. Vamos compatibilizar o que é possível ficar, que fique nas condições normais e legais.
O que não for possível, que aqueles que tenham que fechar as suas portas possam ter uma outra porta aberta para continuar trabalhando. E isso o governo pode ajudar. Nós podemos propor aqui, levarmos ao governador Roriz, que não tenho dúvidas, com todos os parlamentares aqui participando da elaboração dessa proposta, vai acolher com simpatia e vai determinar a sua implementação. Então é isso, eu quero parabenizar vocês, agradecer pela presença e dizer que o nosso papel é esse: compatibilizar os interesses, garantindo a qualidade de vida e, sobretudo, a manutenção daquilo que é original na nossa capital, porque muito pouca coisa nós podemos dizer que nós contribuímos, e nós queremos contribuir efetivamente. Essa casa tem que contribuir efetivamente. Às vezes essa casa não abre determinadas discussões, perdendo a oportunidade de marcar a sua presença e desempenhar o seu papel. E eu quero parabenizar o deputado Wilson Lima, né, que me convidou para assinar com ele, com o deputado Zé Dimar, o requerimento. A deputada Ivelisse já tinha tomado a iniciativa também, para que hoje nós buscássemos essa discussão. E vamos sair daqui, sim, com uma proposta para ser levada ao governo para que possa implementá-la. Viu? Muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, deputada Anícia Machado, pelo presente discurso, pela presente condução. Nós queremos, nesse momento, conduzir, aliás, como dá para fazer uso da palavra, ela que é líder do PT e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, a deputada Érica Cocai. E eu gostaria que o pessoal, todos nós, ouvíssemos primeiro, e nós vamos dar um encaminhamento a todos os senhores e as senhoras aqui. Nós vamos, depois que terminar o uso da mesa aqui, que quem vai fazer o uso da palavra, nós vamos ouvir vocês também. Vocês terão tempo, mesmo tempo que nós estamos usando, 5 minutos. E nós vamos ouvir um a favor, um contra, ou seja, 4. E isso vai nortear o nosso trabalho, com certeza. Então, a deputada Ecocai, eu gostaria de garantir a todos, garantir a deputada Ecocai o uso da palavra. Deixa ela fazer o discurso dela. Às vezes tem pontos que é polêmico, mas ela, no final ela conclui, tá bom? Com a palavra a deputada Érica Cocai. É a mascote do PT, pronto. É a mais nova deputada do PT. Desculpa. Pode começar. Com a palavra, deputada. Deputado Wilson Lima, o conjunto de pessoas que aqui compõem a mesa, minhas saudações especiais, o meu muito boa tarde para cada uma e cada um de vocês que estão acompanhando esta comissão geral. Me parece que essa comissão geral ela é absolutamente importante, até porque, a partir de um problema muito específico, nós temos que pensar que cidade nós queremos e qual é a cidade que assegura a qualidade de vida. A cidade, em verdade, é um lugar onde a gente se encontra. E a cidade, portanto, ela tem que ser pensada e olhada a partir da relação de bem-estar que ela provoca nos seus habitantes. Essa discussão relativa a 700 e a W3, que me parece que é absolutamente paradoxal, que nós tenhamos um setor previsto para o comércio, que é a W3, necessitando de revitalização, ou significa de voltar a viver, até porque os novos projetos e planejamentos urbanísticos têm apontado com a concentração do comércio, que impede que se ande muito, ou com a concentração de centros comerciais, às vezes específico para uma área, ou a própria comercial, as comerciais, que estão em proximidade muito grande com a própria W3, e nós estamos aqui discutindo, unificando duas solicitações de discussão, uma da deputada Ivelisse e outra do deputado Wilson Lima, de paradoxais. Paradoxais por quê? Porque estamos aqui discutindo como revitalizar a W3, que é uma área de comércio. E, ao mesmo tempo, do outro lado da rua, estamos aqui com segmentos que querem permanecer exercendo uma atividade comercial numa área residencial.
uma área comercial absolutamente desvalorizada e praticamente abandonada, ou quase isso, com exceções, precisando de revitalização, e uma área residencial com segmentos comerciais querendo se colocar e permanecer ali. Portanto, eu acho que esse paradoxo nós podemos resolvê-los, e o que me nos parece contraditório e paradoxal pode ser a perspectiva de uma saída. Por que eu digo a perspectiva de uma saída? Eu tive a oportunidade, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, de fiscalizar algumas pensões na 700. Fiscalizar uma pensão particularmente onde havia morrido o índio queimado. E ali eu entrei naquela pensão, e entrei por volta de meio-dia, era impossível enxergar qualquer coisa. Impossível enxergar qualquer coisa. Portanto, ali não havia nenhum tipo de iluminação natural e muito menos ventilação. Então decidimos, em uma audiência pública, com participação da FUNAI, a administração de Brasília, vários órgãos, que deveríamos fiscalizar e olhar aquelas pensões particularmente que estavam abrigando os índios a partir de um convênio com a FUNAI. Nós não conseguimos entrar em qualquer uma daquelas pensões. E por que não conseguimos entrar? Porque ali não há alvará. Então não são reconhecidas enquanto instituições comerciais. E ali se atribui quais são áreas residenciais, mas que exercem uma finalidade comercial. E como área residencial, o primeiro aspecto a ser considerado é que os instrumentos de vigilância das políticas públicas não podem adentrar dentro daqueles locais para estabelecer a boa fiscalização. Me parece que se você está numa casa, e é uma casa formalmente, embora todos saibamos que é um estabelecimento comercial, como é que entra a vigilância sanitária, por exemplo, para verificar se as condições ali de funcionamento estão adequadas, que prevê a norma da boa saúde e a norma de um processo de qualidade de vida. Este é o primeiro problema, porque todo aquele setor comercial está irregular. Está irregular e não detém alvará, e por não deter alvará, são encarados formalmente como residências, o que impede a fiscalização do próprio Estado nas suas várias vertentes, o que acaba por não assegurar, a partir da fiscalização do poder público, a boa qualidade dos serviços comerciais que são prestados de forma escamoteada ou de forma não legal. O outro aspecto que me parece é que no projeto original do Lúcio Costa não era previsto que houvesse a 700 quanto à residência. Ali seria uma área de floricultura, de hortas, pomares, ali se acabaria, portanto, o próprio plano piloto. A própria necessidade de abrigar os servidores que vinham para construir Brasília fez que ainda na implantação do projeto da cidade, ali se transformasse em unidades residenciais, e eu repito, residenciais, unifamiliares e geminadas. Este é o projeto original desta cidade. Eu tenho um apreço muito grande pelas 700, porque cheguei em Brasília há mais de... Um minutinho, deputada. Cheguei em Brasília há mais de 30 anos para morar com a minha família e fui morar na 704 Sul, em uma daquelas casas. Então morei por muito tempo nas 700 e vejo hoje como foi degradada a qualidade de vida das pessoas que moram naquele setor de Brasília. Mas eu diria então que quando foram criadas unidades residenciais, unifamiliares, geminadas, foi-se criado, portanto, um zoneamento que ali permitia a habitação. De toda sorte, nós não podemos e não temos poder, esta casa não tem poder, nenhum poder, para mudar a alteração do uso do solo daquela região. Nenhum poder. E não tem nenhum poder, porque primeiro, nós temos uma lei federal. Esta lei federal 6766, ainda de 79, ela diz que para haver qualquer mudança no zoneamento ou na utilização do solo, há que se ter a concordância da vizinhança. E este processo não foi medido e mensurado ainda, porque é justo que as pessoas que estão morando ou atuando num setor onde o planejamento urbanístico previu que ali existisse isso, possam ser consultadas, isso é lei federal, possam ser consultadas quando houver qualquer tipo de alteração do uso do solo. Mas mais que isso, nós temos neste país o Estatuto das Cidades, que é de 2001,
O Estatuto da Cidade, no seu artigo 37, ele prevê que há que se ter, para qualquer alteração do uso do solo, ao estudos de impacto de vizinhança. Estudos de impacto de vizinhança que diz, dentre outras coisas, que é preciso ser analisado o adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, o uso e a própria ocupação do solo, a valorização imobiliária, que não está acontecendo nas áreas residenciais que margeiam a W3, a geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. E que estes documentos têm que ser feitos, estes estudos com esses itens, e têm que ser disponibilizados para conhecimento do conjunto público. O que eu digo quando tem uma área residencial e ela se transforma em uma área comercial, sem que os estudos técnicos tenham sido feitos? Você tem um aumento natural do tráfego, você não tem equipamentos urbanos públicos que comporte a mudança de destinação de uso daquela área. Se transforma uma residência em um comércio, o fluxo de pessoas vai ser maior, a utilização de equipamentos públicos como transporte público, iluminação, estacionamentos, eles vão ser todos sobrecarregados, porque aquela área não foi planejada para outra destinação. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida e não há que se tergiversar. Não há que se tergiversar porque, eu repito, nós não temos nenhum poder legal para mudar o caráter residencial, unifamiliar e geminado das 700. Nenhum poder legal para isso. Mas, para além disso, nós, como representantes do povo de Brasília, nós temos... Esta é uma casa plural, que representa as diversas visões de cidade que temos aqui. O Poder Legislativo é constituído pelo voto proporcional e, portanto, esta é uma casa de democracia e tem que ser uma casa de mediação dos diversos interesses da própria sociedade. Então, nesse sentido, se não há como se transformar a área residencial em comercial, e todas as leis apontam com outro sentido, nós estamos falando, inclusive, de uma área tombada, patrimônio cultural de toda a humanidade. Há também que se considerar os interesses de sobrevivência das pessoas que ali instalaram o comércio, muitas vezes por não ter uma outra opção. E eu proporia, na linha do que propôs a deputada Nilceia Machado, por que não trabalhamos na perspectiva de, inclusive, revitalizar a W3 Sul com as pessoas que ocupam irregularmente a área residencial com os seus comércios? E por que não temos, a partir daí, uma política pública de diversos incentivos para que as pessoas que montaram o seu comércio, forçados por isso numa área irregular, que possam regularizar a sua atuação com uma política do próprio Estado? Regularizar, que eu digo, não é regularizar na área residencial. Isso nós temos que deixar claro. Nós temos que deixar claro porque não temos o poder de mudar. O que tem que se estabelecer é como se faz uma discussão com os comerciantes daquela área e com os próprios moradores das 700, e a partir dali se elabora um projeto com incentivos do próprio governo local, para que as pessoas possam continuar mantendo as suas atividades comerciais, mas de forma legal. Eu acho que não interessa para ninguém que tem comércio nas 700 manter uma situação de irregularidade e manter uma situação de tensão. Eu conversava uma vez com a dona de um salão de beleza das 700, que ela dizia que estava sendo cobrada... Só um minutinho, deputada. Eu conceder mais um minuto aí. Que estava sendo cobrado dela uma multa de, me parece que R$3.000, porque ela tinha afixado alguns cartazes de propaganda dos serviços que ela prestava para a sociedade. Então eu diria que é contraproducente, ao meu ver, na perspectiva da busca de uma solução definitiva dentro da lei, a insistência de que o comércio fique na área residencial, mas que deveríamos estar buscando uma forma de que as pessoas pudessem ter as condições fornecidas por políticas específicas do Estado para manter os seus negócios e, quiçá, mantê-los na própria W3, no lado que é permitido pelo planejamento urbanístico da cidade. Portanto, eu encerro dizendo a cada uma e cada um de vocês que há uma discussão que me parece que é falsa, de que o planejamento urbano de uma cidade, de que a sua própria estrutura e as leis que os regem são
empecilhos para o desenvolvimento econômico. Não são empecilhos para o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico de uma cidade, o desenvolvimento econômico sustentável, inclusive, ele pode e deve acontecer, mantendo-se as leis básicas de ocupação e de planejamento urbanístico que prevê que a 700 é área de se morar e vamos buscar uma solução para os que ali implementaram o seu comércio. Era isso que eu tinha para falar. Bem, agradecendo a participação e as palavras da deputada Ecocai, senhores e senhoras, ou o contrário, quero respeitar as senhoras e senhores, já deu para notar que essa casa, não só nos jornais, mas aqui, ela é política e tem vários embates, tem várias correntes de pensamento. Os deputados que nos antecederam, eu também, já disse antes que nós somos empregados do povo, estamos a serviço do povo e precisa que saiamos daqui com imagem diferente dessa casa. Nós, o padre, quando reza uma missa, ele fala, tem uma parte da oração que ele fala: não olhem para os pecados, mas a fé da vossa igreja. Nós tínhamos que olhar na coletividade, na vontade de todos, num pensamento maior. Então, já deu para ver que tem gente séria, com pensamento sério, com firmeza, com determinação para poder melhorar alguma coisa. Agora nós vamos conceder a palavra aos técnicos e eles poderão fazer uso da própria mesa. E nós vamos apresentar, ela está baixinha aqui na mesa, aqui, ó, pequenininha, mas tanto faz em pé como sentada, é um tamanho só. Mas ela representa muito, porque ela é da SEDU. E ela veio aqui para colaborar, porque ela já tem um estudo bastante avançado. E quem sabe que ela pode nos adiantar alguma coisa também. Não é coisa resolvida não, gente, mas já adiantou bastante coisa. Com a palavra da doutora Gisele, que era subsecretária de Urbanismo e Preservação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SEDU. Com a palavra da doutora Gisele. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço muito o convite em nome da secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Diana Meirelles da Mota, que me incumbiu de representá-la nessa discussão, nesse seminário. E eu só gostaria de tecer alguns esclarecimentos, algumas informações que eu considero importantes, né, nessa discussão da revitalização da W3, como também da questão do comércio, né, que hoje ocupa as quadras 700, na área de prestação de serviço. Bom, como já foi dito aqui, foi feito um concurso público nacional, a nível nacional, onde participaram mais de 32 trabalhos para discutir a proposta de revitalização da W3 Norte e da W3 Sul. Este concurso foi muito importante porque ele trouxe várias propostas, várias ideias para os inúmeros problemas que tanto a W3 Sul como a W3 Norte têm, né? Alguns nós já conseguimos, inclusive, resolver, que foi a retirada das agências de automóveis da W3 Norte, o que gerou, sim, já uma alteração da paisagem urbana naquela área, né? Revitalizou o comércio. Hoje tem uma variedade muito maior de atividades na W3 Norte e está atendendo muito melhor a população. Mas nós temos realmente muitos outros problemas a resolver, tanto na W3 Norte como na W3 Sul e na Sul, especialmente em função da questão do comércio irregular nas áreas residenciais. Bom, desse concurso, a partir desse concurso, como foram 5 propostas, melhores propostas consideradas pelo júri, um júri bastante respeitado no Brasil e no mundo, onde constam os melhores expoentes da arquitetura e do urbanismo que fizeram parte desse júri.
foi considerado que uma só proposta não poderia ser vencedora, porque todas as 5 propostas tinham boas soluções para esses mais variados problemas. Por isso, foi formada uma comissão técnica, a partir do concurso, do qual eu fui coordenadora, sob a supervisão da então secretária de Desenvolvimento Urbano, Ivelise Long, que hoje é a nossa deputada, e que essa comissão trabalhou arduamente durante 1 ano, tentando extrair de todas as propostas vencedoras do concurso as melhores soluções. Esse trabalho culminou num relatório técnico que está à disposição dos senhores na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e que, dentre outras soluções, foi sim pensado na questão do comércio nas quadras 700. Das 5 propostas do concurso, 4 sugeriam, mas e aí eu coloco como sugestão, porque tudo isso está condicionado realmente, como foi dito já em outra oportunidade aqui, a novos estudos, a um pacto com a comunidade, com os principais interessados, que são os moradores e também os comerciantes das quadras da W3 Sul, e eu coloco inclusive as quadras 500 também. Então, quatro propostas consideraram que poderia haver, no primeiro ranking de casas, ou seja, só naquelas casas voltadas para a W3, né? A atividade de prestação de serviços e não atividade comercial, mesmo porque a atividade de comércio requer estacionamento, requer áreas de carga e descarga, o que não seria possível, não há espaço para que se faça isso lá, né? Então, é uma proposta, é uma alternativa que a comissão técnica considerou no seu trabalho, né? A partir daí, foi criado o Comitê Gestor de Revitalização da W3, do qual estão presentes aqui alguns dos conselheiros do Comitê Gestor, o Dr. Eli Walter Couto, que é um incansável batalhador pela revitalização, o Dr. Rodrigues, que está aqui presente também, e que esse Comitê Gestor teve uma série de reuniões onde foi discutido o relatório da comissão técnica e de onde surgiram as primeiras ações, a primeira proposta de ação por onde deveria começar a revitalização da W3. Então, a partir das discussões do Comitê Gestor, foram escolhidas 2 praças aonde os projetos se iniciariam. Infelizmente, depois que o termo de referência foi elaborado para a criação dessas praças, para a revitalização dessas praças, uma na Asa Sul e uma na Asa Norte, foi constatado que não havia verba, não estava previsto no orçamento, né, o investimento para essas praças. A última reunião do Comitê Gestor aconteceu em janeiro deste ano, porque foram suspensos os trabalhos temporariamente até que a gente consiga efetivamente resolver a questão orçamentária, porque de nada vale nós ficarmos nos reunindo, discutindo uma situação se não há dinheiro para investimento, se não há verba para isso, né? E eu acho até, inclusive, muito oportuno, realmente, essa discussão aqui, porque isso vai poder, sim, chamar a atenção novamente para o problema e retomar novamente os trabalhos, tanto do Comitê Gestor, como a questão do projeto final da revitalização da W3 Sul e da W3 Norte. Mais uma vez, eu queria só acrescentar que um dos problemas também é a questão do transporte coletivo, que a W3 é um dos principais corredores de transporte do Distrito Federal e que a Secretaria de Transportes, juntamente com a Secretaria de Captação de Recursos Financeiros, tem levado adiante o Plano de Transportes do Distrito Federal, no qual está prevista, sim, alternativas de transporte coletivo e de revitalização para a Avenida W3.
No mais, eu agradeço a oportunidade pelos esclarecimentos e me coloco à disposição para qualquer informação adicional. Muito obrigada. Queremos agradecer a presença do Dr. Gisele, agradecer as suas palavras também, e sabemos do seu empenho, da sua luta. E tem um detalhe, gente. Tem gente que é pequeno, mas uma confusão danada. Pode ter certeza que ela vai ajudar-nos e muito nessa revitalização, viu? Que ela vai cobrar. Nós queremos aqui também reiterar o nosso respeito por cada cidadão aqui presente. Tem deles que até já estão ficando calvos, mas são pioneiros e defendem a nossa cidade tão quanto nós. E tem senhoras também que nós sabemos que jovens ainda, e nunca ficam com o cabelo branco, não vai ficar com o cabelo branco, mas que também representam parte dessa sociedade. Então nós temos aqui vários prefeitos de quadras lá e de representações que representam quase a totalidade naquela avenida lá. Então nós temos mais profundo respeito e nós encaminhamos. Além de ter os bloquinhos de sugestões, nós vamos ouvir duas pessoas, um sim ou não, um sim e um não, logo após o pronunciamento das pessoas que querem fazer uso da palavra na mesa. E eu quero convidar a deputada Elis Long, convidar a deputada Eri Cocai, a deputada Nícia Machado, para que já no orçamento desse ano nós possamos destinar verbas, recursos para a revitalização lá da W3, com praças, com baterias, das necessidades que lá estão. Então, no orçamento desse ano vai constar. Eu vou propor emenda, se Deus quiser. Queria pedir, então, para fazer uso da palavra, a doutora Carmen Lúcia Corrêa Lopes Machado, que é assessora da Secretaria de Agência de Desenvolvimento, Infraestrutura e Obras. Boa tarde a todos, ao deputado. Eu quero agradecer o convite e reiterar tudo que a Gisele falou, porque tanto a Agência de Infraestrutura de Obras e a Secretaria de Obras estamos trabalhando nesse processo juntos, né? Participamos do trabalho do grupo técnico, do conselho gestor, então estamos sempre juntos trabalhando. E agradecer o convite. Tá. Obrigada. Objetiva, curta e fim nas palavras, mas ela também é muito eficaz. Nós sabemos que a Secretaria, palmas para ela, é um braço direito do governador, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, tá bom? Na sequência nós temos ele que é o que assume a missão crucial, que é da fiscalização, mas que é a pessoa que tem luz própria, que é cidadão honorário dessa casa, e nosso amigo José da Luz, para o uso da palavra. José da Luz. Entrar no cafezinho? José da Luz. Foi tomar cafezinho e fumar. Só pode. É pequenininho, mas vai dar o recado dele. Zé, o povo está te esperando, Zé. Pode fazer de lá se quiser. Pode sentar aqui se quiser, Zé. Ó. Pode sentar aqui se quiser. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, os cidadãos e cidadãs que aqui se encontram. Certamente não vou precisar de dispor dos 5 minutos, porque nós aqui estamos a observar ao que será tratado sobre o assunto. Então, somente dizer que nos cabe, né, observar a lei. E, quanto ao estabelecimento
a nossa missão não é de entender que é bonito ou feio, mas que o estabelecimento, que as normas edilícias e de postura se dê na forma do processo regular, ou seja, com seu respectivo licenciamento, com seu respectivo alvará. E a essa observação, nós temos essa missão cumprido de forma sempre para procurar que a licitude, né, ela permeie e a ilicitude ela não sobreponha ao que é regular. Porque o que é regular e o que expressa a lei, houve pela sociedade uma discussão no foro competente, que é o parlamento, né, discutido, e os representantes do povo, entendido e aprovado e sancionado pelo executivo. Então, de forma que há uma discussão. Seria utópico também de pensar que o tempo para um determinado momento. O tempo é dinâmico, a sociedade e suas necessidades também, e cabe aos momentos seguintes voltar a uma discussão. A essa discussão no que estabelecer desse entendimento, do sentido que se modifique, ou que se, excepcionalmente, né, se o entendimento que houver de forma do processo regular, a autoridade pública competente autorizativa, entendendo dessa forma, cabe tão somente a fiscalização, repito, observar a forma regular do processo. Às vezes, a gente, até os nossos familiares, né, se preocupa conosco. Desculpe. Mas eu vou concluir dizendo uma frase. Prefiro as vaias pelo cumprimento do dever ao aplauso pela omissão. Obrigado.